Oi pessoal, eu sou o Mauro. Hoje eu vou fazer mais uma videoaula e eu vou trazer um tema um pouquinho polêmico aqui, que se relaciona aos supostos direitos do nascituro. Por que eu digo supostos? Porque existe uma vertente que entende que o nascituro tem direitos e uma vertente que entende que os nascituros não têm direitos. Bom, o que seriam os nascituros? Os nascituros são os fetos na barriga, ainda na barriga da gestante, em gestação. Por que isso traria um problema? Porque na concepção jurídica brasileira, que é natalista, ele entende que uma pessoa ela só tem personalidade jurídica, ela só passa a existir quando nasce com vida. O que seria personalidade jurídica? Que a gente já discutiu em outros vídeos. Seria a pessoa humana, viva, que detém direitos e poderes. Então, os requisitos para ter personalidade jurídica: ser pessoa humana e estar vivo. Quais são para ser pessoa jurídica, ter direitos e obrigações, ela precisa ser humana e estar viva. Certo? E o nascituro, qual que é os problemas que o nascituro traz? Disse que nascituros têm direitos. Bom, eu entendo que nascituro não tem direito. O direito o que ele tem, o que é destinado é uma expectativa de direito à pessoa que vai nascer daquela gestação e não ao próprio nascituro. Por quê? Por exemplo, lá o Código Civil traz, no 542, a doação feita ao nascituro valerá sendo aceita pelo seu representante legal. Então, ele está dizendo, você pode doar alguma coisa ao nascituro, certo? Não. Você pode doar ao nascituro, só que a transmissão desse bem doado, ele só será realizado e efetivado se aquele feto nascer com vida. Qual que é o problema disso tudo? Por exemplo, se você doar um bem a uma pessoa jurídica normal, natural, o que aconteceria? Você doaria a ela, certo? O patrimônio que você doou seria transferido a ela. Quando essa pessoa viesse a falecer, os bens que você doou a ela, eles não voltariam para você, obviamente. Os bens que você destinou a ela seriam sucedidos aos seus herdeiros necessários. E o que isso traz de problema? Se você doar um bem ao nascituro, ele só vai realizar efetivamente a transmissão quando ele nasce com vida, certo? O que acontece nesse problema? Se você doa a ele e ele não nasce com vida, os bens são devolvidos a você. Vocês notaram a diferença? O que acontece? Não existe sucessão ao nascituro, porque ele não é pessoa jurídica. Logo, ele não tem personalidade, logo, ele não tem herdeiros necessários. Então, o que acontece? Doação, esse dispositivo legal é uma expectativa de direito do feto que irá virar uma pessoa jurídica. Tá ok? Gente, eu estou dizendo isso no mundo jurídico, tá? Então, para o mundo jurídico, o feto ainda não é uma pessoa, ele não é uma vida, ele é uma expectativa de vida. E, além da doação, existe o suposto direito de adquirir bens por testamento. Você, quando fizer um testamento, pode destinar, como diz no próprio artigo 1198, a pessoa pode destinar bens a pessoas já concebidas, que seriam as em gestação. Que seria o nascituro, no caso. Só que esses bens de testamento serão transmitidos ao nascituro se ele nascer com vida. É o mesmo problema da doação. Nesse caso de herança, num processo alimentar, seria um tanto quanto mais complicado, mas ainda assim ele só se transferiria se ele nascesse com vida, porque a partir desse momento ele teria personalidade jurídica. E nascer com vida não significa nascer e viver. É nascer, ele pode, ainda que por um segundo, de respirar, ele já nasceu com vida. Depois de falecer, ele já muda todo o contexto da sucessão. Se o feto nasce e respira somente por um segundo, ele já teve personalidade nesse segundo, entendeu? Ele já tem a sucessão, ele já tem herdeiros, e se ele tiver patrimônio, esses bens que ele tiver serão transferidos, mesmo que ele viva um segundo.
Além do testamento, existe a curatela do nascituro. É bom vocês darem uma pesquisada e ver a diferença de curatela e tutela, que vocês vão entender um pouquinho melhor essa minha distinção, que nascituro não teria direitos. Então, o nascituro, ele tem curador. Ele passaria a ter. Por que ele tem um curador? Porque ele pode ter expectativas de receber direitos quando nascer com vida. E enquanto essa expectativa for destinada ao nascituro, ela deve ter uma pessoa para cuidar. E essa pessoa seria o pai e a mãe, e na possibilidade deles um curador. O reconhecimento de paternidade de filho nascituro. Bom, não é bem um reconhecimento de paternidade. É o pai, ele tem a prerrogativa, o reconhecimento. O artigo 1609 diz: o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito. Parágrafo 1º. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento se ele deixar descendentes. Então, o que acontece? O pai pode reconhecer o filho ainda na barriga da mãe. O que isso significa? Ele está dando a expectativa de direito de paternidade àquele feto quando ele nascer com vida. Por quê? Se ele não chegar a nascer, o pai ou ele não teria esse direito resguardado, porque ele não existiria a paternidade se ele não nascesse com vida. Certo? Então ele vai reconhecer a paternidade para outros fins, para dar auxílio à mãe, para supostos alimentos gravídicos, nesse sentido. Ok? Tem o que eu acabei de dizer, os alimentos gravídicos. Esse é um grande tema. Antes de falar dos alimentos gravídicos, eu queria falar sobre o caso do Rafinha Bastos com a Vanessa Camargo, que teve aquele problema todo. Aí, alguns dias atrás, saiu uma decisão e a mídia publicou o seguinte, que o juiz tinha dado indenização de R$30 mil, sendo que desses 30, 10 mil seriam ao bebê, 10 mil seriam à mãe, 10 mil seriam ao pai, a Vanessa e ao pai do bebê, que o Rafinha deveriam pagar. Bom, quando eu vi essa matéria eu achei um tanto quanto grotesca, porque a menos que a Vanessa Camargo tivesse esperado o bebê nascer para poder entrar com a ação em nome dele, que eu entendo eu acredito que não tenha sido o que ocorreu, ele não poderia receber nenhum tipo de indenização. Por quê? É o caso da personalidade jurídica. Ele só vai ter esse direito à indenização por danos morais a partir do momento que nasce com vida. Então, no caso do Rafinha Bastos, se a ação foi ingressada antes do bebê da Vanessa Camargo nascer, se essa ação foi ingressada antes do bebê da Vanessa Camargo nascer, ela foi ingressada somente pela Vanessa e pelo marido dela, que foram os ofendidos com o comentário do Rafinha Bastos. Então a indenização seria a eles e não ao bebê. Entretanto, se ele esperou, a Vanessa Camargo esperou o bebê nascer e aí ela entrou com a ação com o nome do bebê, em nome do pai, em nome dela, aí sim o juiz poderia dar a indenização aos três. Bom, os alimentos gravídicos. Agora eu vou entrar num tema um pouco mais delicado ainda. Por quê? Essa é uma lei nova, uma lei de 2008, e ela traz uma pensão alimentícia enquanto existe a gravidez. Por que eu disse enquanto existe a gravidez, não disse ao feto ou à mãe? Porque é aí que está o problema. Muitos entendem que a lei foi feita no intuito de resguardar o direito da criança de receber a pensão alimentícia. Bom, a pensão alimentícia, como o próprio nome diz, ela é relacionada à necessidade da pessoa, por isso que fala alimentos. É uma necessidade da pessoa de receber aquela contraprestação para poder se manter. Bom, eu defendo que os alimentos gravídicos, eles não são destinados diretamente ao nascituro. Ele é destinado, sim, à mãe em razão de estar grávida. O que eu quero que vocês entendam?
O autor da ação de alimentos é a própria gestante. O direito dela de receber alimentos do suposto pai nasce a partir do momento em que ela está grávida. Ou seja, quais são as condições para existir esse processo? É ser mulher, né? Ter um feto e estar grávida de um suposto pai. Então, o fato de existir o nascituro nessa relação jurídica é uma condição para se propor a ação de alimentos gravídicos, que será destinado os alimentos exclusivamente à mãe, lógico que para a gestação. Vejam bem, os alimentos são para a mãe, mas o intuito do legislador fazer essa legislação era proteger sim o feto e resguardar a mãe a ter uma gestação tranquila para que aquele nascituro se desenvolva de forma saudável para ser gerada uma vida, uma pessoa jurídica no futuro. Então, qual que seria o problema? Muitos dizem que esses alimentos gravídicos é um direito do feto, do nascituro. Não, esse é um direito da mãe enquanto gestante. Por que eu falo da mãe enquanto gestante? Se vocês notarem, o próprio artigo 2 da lei ele fala: os alimentos que estão nessa lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam delas decorrentes da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica, psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. Então você veja bem, lógico, todos os direitos resguardados por essa pensão aqui, eles são destinados ao benefício do feto, certo? Para que aquela gestação seja tranquila. Mas eles são revertidos diretamente à mãe. Então é um direito da mãe e não do feto. Por que eu digo isso? Teve o artigo 3º, 4º, 5º, 8º, 9º e 10º que foram vetados. E você, lendo algum deles, você vai notar exatamente que a intenção do legislador não era garantir direito ao nascituro, e sim à mãe. Olha lá, aplica-se no artigo 3º, aplica-se para a aferição do foro competente, processamento e julgamento das ações que trata esta lei, o artigo 94 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que é o Código de Processo Civil. Ele diz que estabelece como foro competente a propositura da ação, o domicílio do alimentando. Bom, quem que é o alimentando? É o feto. Ele não tem domicílio, ele não tem personalidade, ele não nasceu. Como que seria o domicílio do alimentando? Então, você já nota que aqui ele quis dizer que o domicílio é do alimentando, e o alimentando seria, no caso, a própria mãe, e não o feto. Você olha o artigo 5º. Recebida a petição inicial, o juiz designará a audiência de justificação, onde ouvirá a parte autora. O nascituro não existe ainda, como é que ele pode ser parte autora? E apreciará as provas da paternidade em cognição sumária, podendo tomar depoimento da parte rédia e testemunhas e requisitar documentos. O artigo 8º. Havendo oposições à paternidade, a procedência do pedido do autor dependerá da realização de exame pericial pertinente. E os outros não trazem tantas evidências. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Você vê que, nota que o legislador ele fez essa lei não com o intuito de alimentar o nascituro, e sim com o intuito de alimentar a gestante. Bom, espero que eu tenha sido claro para vocês, explicado um pouquinho essas diferenças. Ainda tem um outro porém, um outro caso que eu queria tratar para vocês, de um tema também atual, que seria, no caso, para exemplificar o caso
que os alimentos gravídicos não são destinados ao nascituro. Que foi o caso da votação que teve outro dia sobre a possibilidade de existir ou não o aborto de bebês anencéfalos. O que acontece? Se fosse um direito do nascituro, como no direito brasileiro, um dos requisitos para se ter direito é possuir vida, se eles entendem que um feto gestante, quando anencéfalo, não possui vida, logo ele pode ser abortado, e os alimentos gravídicos seriam destinados ao feto, uma mãe com gestante de um bebê anencéfalo não deveria receber pensão alimentícia se essa pensão, esses alimentos gravídicos, se essa pensão fosse devida ao nascituro. Vocês entenderam? Bom, tem uma gestante, ela tem um bebê anencéfalo. Como o direito brasileiro entende que para possuir direito tem que ter vida, e aquele anencéfalo, na concepção do STF, não possui vida, aquele feto não teria direitos a alimentos gravídicos. Como a lei não traz esse dispositivo, não diz que o feto que é o detentor do direito de alimentos gravídicos, e sim a mãe, no caso de uma mãe gestante de um bebê anencéfalo, ela receberia a pensão alimentícia. É um exemplo interessante, atual, e eu espero que tenha esclarecido um pouquinho mais para vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida, só postar aí no site.